Essa é uma crônica, uma homenagem que eu presto ao povo sertanejo, ao homem e à mulher que sofre com a seca. O jegue dá o sinal que a sede está lhe atingindo. O jegue ronca, o jegue grita, se ouve o som. A seca que vem matando animais e expulsando as pessoas do seu lugar. O que de fato o governo do estado tem feito? O que de fato os governos municipais têm feito? O que de fato o governo federal tem feito para reverter esse quadro? Questionamos e buscamos as respostas. Aí um dos carros-pipas, considerado secularmente como o pai da seca, como fonte de troca de votos e pouco sinal de vida. Tá tendo água por aqui? E essa bomba? Barra bonita, tua paisagem exuberante. Todo mundo fica triste quando a seca tá causticante. Por aqui tem seca, dona Francisca? Demais. Não pode nem cozinhar e nem tomar banho. É. Não pode tomar banho, não pode lavar roupa, não pode dar água a bicho, não pode dar água não. A gente tem um pingo d'água na casa, não pode. Só é para beber e cozinhar. Se demorar mais algum tempo, sem esse animal encontrar água, o resultado vai ser a morte. Nem mesmo o capim resistiu. As mulheres pegavam água e traziam aqui para esses lavadores totalmente abandonados. Vou andando pela estrada, nesse sertão afora, olhando as paisagens secas. Meu Deus, já vou embora para escapar da fome, da miséria, da morte que pode chegar a qualquer hora. Seu governador, olha a situação do nosso povo. Senhora presidente, se comova. Decrete estado de emergência nesse estado. Não podemos mais aceitar de bocas fechadas. Temos que arregaçar as mangas para resolver esse problema. É o problema da seca, da fome, da pobreza e da miséria no meio do sertão. Comova-se. Haja, reaja. Vamos à luta. Vamos transformar o sertão num grande celeiro de águas. É inaceitável o que estão fazendo com o sertanejo. O sertanejo não pode mais estar votando nessa gente que não pensa em gente. Estão falando em levar água para o Rio Grande do Norte, para o Ceará. Nada contra. E o sertão? Será que não estão, não é muito mais, querendo beneficiar empreiteiros, beneficiar aqueles que financiam as campanhas eleitorais? Tomara que eu não esteja errado. Mas é possível que isso esteja acontecendo. Você não desconfiou? O que tem feito o ministro da integração? A seca tá causticante, meu Deus, mande chuva logo. A seca tá causticante, meu Deus, mande chuva logo. Pra acabar com esse sofrimento no meio do sertão. A seca tá causticante, meu Deus, mande chuva logo.
Estou com sede. Estou morrendo de sede. Não tem água para beber. A minha sede é de justiça. A minha sede é de ética. Seu governador, ô seu governador, dona presidenta, ô dona presidenta, seu prefeito, ô seu prefeito, seu deputado, ô seu deputado, meu povo, vamos arregaçar as mãos, vamos à luta no meio do sertão. Mas cadê o senador? Ficou para trás, ficou para trás, ficou para trás. Eu não aguento mais tanta hipocrisia, eu não aguento mais ficar aqui de noite e de dia sem ter água para beber e vendo os meus animais morrerem. Mas eu também vou ter que partir, se não quiser morrer assim sequinho. Vamos lá, meu irmão. Não dá mais para ficar aqui no sertão. Vamos para Brasília cobrar a responsabilidade dos corruptos. Elegeu. Limpei uma casa. Para onde vão vocês? Para onde vocês vão? É no barreiro. Em Barreiro tem água? Tem. Vamos olhar? Vamos. Vamos lá. Tem não. O que é que sua avó plantava aqui? Coentro. Eu falo. Coentro, cebolinha, abóbora, cebola, alho. E não tem nada disso? Tem não. Por quê? Que já secou. A fé. E tem o sertanejo erguido nessa pequena capela. É tão grande o quanto a fé de encontrar um dia a solução para resolver o problema desse nosso sertão. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Algum cachorro que mijou, ela tá sentindo. Puxa ela, meu filho, que eu não sei lá não. Vai sair na minha TV? Manda pra cá, ó. Agora vamos partir da Barra Bonita. Tchau, dona Francisca. Amém. Vamos lá, vamos lá. Por que você desceu aqui? Porque o pneu do ônibus furou e foi trocar. Você está indo para onde? Petrolina. Hoje, dia 21/1/2013, uma segunda-feira, dia 21, e a gente chega com muitas informações para você, mas hoje em especial vamos bater um papo aqui com o Rosalvo, né? Rosalvo, que foi candidato a prefeito aqui na cidade de Petrolina, e
tocar num assunto muito sério aqui com o Rosalvo, convidado especial de hoje. Também comigo aqui no estúdio nosso amigo Gil Gomes, ele que também faz parte aqui da equipe da Tapajós FM. Também está aqui no estúdio hoje conosco no programa Fala Petrolina. Ao longo da história do nosso povo, tem se mantido a cerca e a cerca como uma forma de dominação social, como uma forma de as elites e os grupos, as oligarquias, os grupos econômicos e políticos continuem dominando, administrando o que é do povo, muitas vezes utilizando-se desse patrimônio público, dinheiro do povo, para usufruto próprio. A gente viu na reportagem do Fantástico um rombo de 700 milhões recursos da transposição. Todos viram que as obras praticamente dobraram o custo. Seu raciocínio, a gente vai entrar nessa parte aí, mas você falou da questão dos grupos políticos, né? E falando especificamente da nossa região, nós temos ministros, temos deputados estaduais e federais. E praticamente está todo mundo junto no mesmo barco, todo mundo no mesmo grupo político. E a gente não vê, dizendo assim, que os deputados estaduais se uniram com os federais, com o governador e foram cobrar de Dilma ações em relação à seca. A gente não vê, parece que existe um comodismo por parte dos políticos nossos, porque são todo mundo alinhado, todo mundo amigos. Por exemplo, essa situação caótica que foi mostrada ontem para a TV. Petrolina gastou aí, segundo a própria mídia, praticamente 18 milhões em São João. E naquele momento estava ocorrendo aqui no município uma grande seca, onde nós tivemos a oportunidade de mostrar a situação de calamidade que se encontrava no campo. Animais morrendo. No seu guia você mostrou isso? Tivemos a oportunidade de mostrar isso. Infelizmente, eles apostam, né, na inconsciência da população. Apostam que as propagandas repetidas por diversas vezes são mais fortes do que a realidade que o povo vive. Então, as pessoas acabam vivendo de ilusão, né? Esquecem os problemas, esquecem que o comando, que a determinação, que a decisão está nas suas mãos e envereda por um caminho que só beneficia uma minoria que historicamente vem dominando o município, o estado e, por que não, o nível federal de administração do nosso país. Aqui no sertão são 56 cidades nessa situação. E a informação que nós temos é que aqui pertinho da gente de Uruás, semelhante àquela reportagem que a gente viu no Fantástico, onde a gente tem um senhor que é o dono daqueles gatos, aqueles bois, ele conta a pessoa, né, tentando levantar aquele animal, o animal praticamente já perdendo a vida, fome e sede. E aqui em Uruás tem uma situação semelhante, aqui pertinho da gente. Onde já não tem mais, a palma, né, que eles ainda cortam a palma, cortam outras coisas para os animais comer. Não tem mais, de forma nenhuma, aqui pertinho em Uruás. Exatamente. A mesma realidade lá está acontecendo aqui. Eu tive aqui em Dormentes, um município vizinho, que inclusive era distrito de Petrolina, e em um só lugar a gente presencia 5 reses, 5 vacas mortas pela sede, pela fome. E você não vê muita sensibilidade por parte do poder público. Você não vê as soluções. Obviamente que você observa que o povo tem lutado através das suas organizações. A ASA, por exemplo, que constitui diversas entidades em nível de Nordeste, tem lutado para que seja implantado um programa 1 milhão de cisterna, depois 1 milhão mais 1, e que inclusive houve uma polêmica que o governo atual está substituindo
a modalidade de construção, um processo educativo para implantar cisterna de plástico, muitas delas sendo derretidas. Isso é um processo de corrupção, infelizmente, que a sociedade precisa combater. Não podemos achar que não tem mais jeito, que essa é uma situação comum, que ela não pode ser combatida de forma alguma. Pelo contrário, esse é o momento em que o povo tem cada vez mais se organizar para garantir os seus direitos. E para garantir direitos tem que combater a corrupção, inclusive nos processos eleitorais, que são muito caros. Muitas vezes se enganam com 20, 30 reais, uma promessa ou um carro-pipa, e esquece que a sua vida está em jogo. Então esse é o nosso grande desafio. Você que está nos ouvindo, faça uma reflexão, porque o poder emana do povo, o poder parte do povo. É o povo que decide na hora da eleição. Mas precisamos analisar e ver quais são os processos que estão gastando muito dinheiro. Esse dinheiro sai do bolso de quem? Obviamente que é do bolso do povo, porque empresa nenhuma dá nada de graça. Quando estão dizendo que estão recebendo patrocínio de empresas, aquele dinheiro está sendo abatido no imposto de renda, que é o dinheiro do povo. E muitas vezes são empresas que estavam fazendo parte de algum governo. Exatamente, estão construindo alguma obras superfaturadas, muitas vezes, né? Ou estão visando assumir alguma dessas obras, em troca de quê? Do apoio e deram do recurso, que inclusive já é recurso do povo, porque é abatido no imposto de renda. Então, é lamentável o problema que vem acontecendo no Nordeste, principalmente no sertão nordestino, e o povo tem que quebrar as amarras, não pode ficar preso, escravizado, né? E acreditando nas falsas promessas que vêm aí há 500 anos. E eu estava analisando isso que você está falando agora, Rosalvo. Eu vi agora uma reportagem que Maluf vai ter que devolver, não sei, não foi muito rápido a reportagem, não sei quantos milhões à Prefeitura de São Paulo. Eu estava pensando, tanto Maluf como o outro senhor lá, que era presidente lá do Congresso, deputado, aquele José Sarney, são os dinossauros da política, que existem vários processos e desvio de dinheiro contra esses camaradas, e eles estão aí, votam cada vez mais. Então a gente não está para entender, a população chora nesse momento e continua alimentando esse tipo de político. Maluf não pode sair do Brasil, porque se ele sair do Brasil ele é preso pela Interpol, né? Então a gente fica sem entender a mente do nosso povo, político que tem processo ali, e aí são reeleitos novamente. Pois é, infelizmente, né, a população precisa se conscientizar. Você vê que um prefeito, um deputado, um presidente é caçado porque estava roubando o dinheiro do povo, e em seguida se candidata e se elege. Quem está elegendo? O próprio povo. Então não podemos permitir, né, que o processo de corrupção se alastre, se amplie no nosso país. É preciso que haja uma maior conscientização, inclusive nesse processo eleitoral. É o momento em que o poder volta para as mãos do povo, e o povo é quem tem a decisão. Mas se não tiver essa reflexão, infelizmente a nossa educação, historicamente, não tem formado cidadãos, mas pessoas alienadas para a manutenção do sistema de exploração que interessa, né, a uma minoria que domina os meios, né, de produção, os meios, setores financeiros, né, e muitas vezes os meios de comunicação de massa, os grandes meios de comunicação de massa que mais penetram na casa das pessoas são controlados por grupos econômicos e políticos que não têm o cuidado, não têm
a responsabilidade que está tendo aqui a Rádio Tabajara em estar discutindo, debatendo essas questões. É importante, sobre a seca, ir para esse lado, né, de trazer a consciência do cidadão para isso realmente. A gente fala muitas vezes, a gente reclama bastante, chora, mas está aí o problema. Você viciar um político que está ali com 20 mandatos, 8 mandatos, ele não se sente mais funcionário do povo, que isso deveria ser. Ele se torna patrão, porque ele sabe que independente que ele trabalhe ou não, ele vai ser reeleito. É importante, inclusive, a gente lembrar que no Nordeste chove acima de 500 milímetros anualmente. E as obras de contenção dessas águas praticamente não existem. Ou muitas vezes são mal feitas quando dá uma chuva mais abastada, levam essas obras. São obras sonrisais que acaba a população ficando, né, sem suprir as suas necessidades do abastecimento de água. E não só a água, também a plantação, né, porque a agricultura familiar, que a grande maioria está, inclusive na área de sequeiro, é quem garante o sustento, né, local, o sustento da maioria das famílias, e é quem mais gera emprego para a nossa população. Então é preciso que haja sensibilidade, mas eu quero repetir, a decisão está nas mãos do povo. O povo, inclusive, chegou a caçar um ex-presidente da República. Infelizmente, depois elege senador, e que hoje é, inclusive, presidente de uma das mais importantes comissões do Senado. Então... Juriti chorou, assum preto e carão, vai, asa branca, buscar o Gonzagão. Vai, asa branca, do sertão. Vai, asa branca, vai buscar o Gonzagão, que partiu e deixou saudade aqui no meu sertão. Vai, asa branca, vai buscar o Gonzagão, que partiu e deixou saudade aqui no meu sertão. Asa branca.